Essa primeira aula, ela é uma base de matemática. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com números. Em eletricidade, a gente trabalha com números, alguns momentos, números grandes, mas na maioria dos momentos com números pequenos. São aqueles números que tem o vírgula e várias casas depois da vírgula, tá? Que são números chatos da gente trabalhar. Como tem várias casas depois da vírgula, a gente costuma abreviar esses números, que é o que a gente chama de potência de 10 e notação científica. Então, essa aula aqui é uma abordagem das unidades e da notação científica. Bom, primeiro como vocês têm física, já viram que existem várias unidades. E existem grandezas também. Nunca confundam, tá? Por exemplo, um exemplo de grandeza é o comprimento. O comprimento é uma grandeza representada pela letra L, e a unidade no sistema internacional é o metro, representado pela letra minúscula. E existe sim a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Tomem cuidado com isso. Inclusive, eu coloquei errado aqui. O quilo é letra minúscula, não o K é com a letra minúscula. Está errado. Então, a massa é a grandeza, representado pelo M minúsculo. Então, você sempre coloca assim, a massa é igual, vamos supor que é 10 quilos. 10, e aqui é a unidade. Isso aqui é a grandeza. O tempo é o T e outro que está errado. O S é minúsculo aqui da unidade, que é o segundo. Vou falar agora especificamente dentro da eletricidade. Da eletricidade tem algumas grandezas que são muito comuns, que é tensão elétrica, que pode ser representada pelo V maiúsculo, V minúsculo, E maiúsculo e E minúsculo. E a unidade é o volt, representado pelo V maiúsculo sempre, porque é o nome de uma pessoa. E aí que eu falo, não confundam grandeza com unidade. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, se eles querem saber a tensão da tomada, que é 127, você vai ver alguns profissionais da área falarem qual é a voltagem. Não, está errado, porque a pessoa está confundindo a unidade, que é volt, com a grandeza, que é tensão. O certo é ela perguntar qual é a tensão e a pessoa responder, é de tantos volts. Então, por exemplo, a mesma coisa, alguém perguntar o comprimento de algo. Ao invés de ele perguntar qual que é o comprimento dessa mesa, ele perguntar qual é a metragem. Está completamente errado. Porque o metro é a unidade, a grandeza é comprimento. Então, você tem que perguntar qual é o comprimento, e aí a pessoa vai responder. O comprimento é de 2 metros. Tá? Então, temos a tensão, temos a corrente elétrica, cujo símbolo da grandeza é I maiúsculo e o I minúsculo. E a unidade é o ampere. Chique, né, esse nome? Ampere. Tem até uma cidade do Paraná chamada Ampere. E o símbolo da unidade é o A minúsculo, porque é o nome de uma pessoa. Também é horrível uma pessoa perguntar qual que é a amperagem. Completamente errado. Ele tem que perguntar qual que é a corrente elétrica, a pessoa vai responder, é de tantos amperes. Temos a resistência elétrica. Ô, Vamos lá. professor, Sim. é, uma pergunta. É tipo assim, esse slide que você está usando, você vai disponibilizar ele depois? Eu disponibilizo algo melhor do que o slide, que é o material em PDF que já está no Classroom. Ah, tá, sim, sim, sim. Eu achei que. Entendi. Agora entendi. Obrigado, professor. Fechou. Resistência elétrica é o R e a unidade é o ohm. E o símbolo, essa ferradurinha aqui, o ômega grego. É o ômega, né, Gebran? É isso. Então, beleza. A potência elétrica, que é o P maiúsculo, o P minúsculo, e a unidade é o watt, que é o W maiúsculo. E o resto eu não vou entrar agora em detalhes, porque vocês vão ver em circuitos no segundo ano. Então, essa parte chata aqui fica para o próximo ano.
Perfeito. Só para Claro. dar uma complementada, a diferença do símbolo das unidades estar em letras maiúsculas e outras em letras minúsculas é que normalmente as letras maiúsculas a gente está tirando de nome de pessoas. Volt, ampere, ohmito, watt, coulomb, são todas pessoas que desenvolveram esses trabalhos na eletricidade. Só um adendo aí. Ah, joia. Obrigado, Gebran. Então, vamos lá. Qual a importância da potência de 10? A potência de 10 visa facilitar a nossa atividade quando a gente trabalhar com números muito grandes e muito pequenos. E todo número pode ser representado dessa forma abreviada, que é a potência de 10. É muito comum na eletricidade a gente trabalhar com números muito pequenos. Por exemplo, se a gente for trabalhar, estiver trabalhando com um número aqui muito pequeno, ou seja, uma vírgula e vários zeros, fica chato de a gente realizar operações matemáticas com esse número. A potência de 10 desse número, ou seja, a abreviação desse número, seria isso aqui, 10 elevado a menos 6. A gente vai aprender como que a gente transforma isso aqui nisso aqui, tá? Temos aqui também a abreviação desse número na potência de 10. Isso para números muito pequenos e para números muito grandes também, ó. Temos aqui um número muito grande e temos a potência de 10 aqui, dessa forma. Vou pegar mais um exemplo. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se a gente fosse representar isso aí, na forma normal, seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, acho que 17, tá, foi um a mais. Justo agora a bateria está acabando. Seria aqui, ó. É muito difícil da gente fazer operações matemáticas utilizando esse número grande, né? É bem mais fácil utilizarmos a abreviação dele. Bom, vocês entenderam aqui. Notação científica. A notação científica é uma forma organizada, uma forma padrão da gente representar esses números na potência de 10, ou seja, de forma abreviada. Qual que é a forma organizada? A fórmula é essa aqui, ó. M, que é chamada de mantissa, vezes 10, que é a potência, e a ordem da grandeza, que é o E. Isso aqui é um padrão que vocês vão utilizar. E a forma correta é a seguinte. Esse M, ele deve estar sempre entre 1 e 10. Por exemplo, eu não posso colocar o M como sendo 11, 12, 13. Ele deve ser entre 1 e 10. Se tiver aqui, ó, 13 vezes 10, vamos supor, elevado a 15, está errado. Por quê? A mantissa é maior do que 10. O correto, então, seria fazer o quê? 1,3 vezes 10 elevado a 6. Aí sim está correto, porque agora a mantissa é menor do que 10. Então, essa é a forma correta. E como que a gente transforma um número comum, muito grande ou muito pequeno, para a notação científica? Provavelmente o Gebran vai mostrar uma forma melhor, porque ele tem experiência aí, ele sempre tem um macete melhor, tá? Mas eu vou falar como que eu faço, e aí, Gebran, se você tiver um macete, passe para os alunos. Beleza. Tá, então para transformar em notação científica, você vai pegar o número e vai deslocar a vírgula até chegar onde se deseja. Vamos supor aqui, eu tenho 1527. Você vai falar, poxa, professor, cadê a vírgula desse negócio? A vírgula está escondida, né? A vírgula zero, que é a mesma coisa, né? Mas, como não tem um zero depois, então você não tem necessidade de representar. A primeira coisa que você vai fazer é deslocar a vírgula até o ponto que você deseja. Eu poderia deslocar a vírgula para cá e ficaria 152,7. Está errado, porque a regra diz que a mantissa deve ser maior do que 1 e menor do que 10. Poderia colocar aqui, está errado também. Poderia colocar
aqui, e agora está certo. Por quê? A mantissa, ela é maior do que 1 e menor do que 10, ou seja, ela é 1,527. Então, está ok. Desbloqueei a vírgula até o ponto de interesse. Se você vai ter ali, pela fórmula, a base, que é sempre 10, e você vai ter a potência. Como que a gente define a potência? Se a vírgula for deslocada para a direita, o número de casas contadas será negativo. Caso contrário, será positivo. Ou seja, eu não desbloqueei para a direita, eu desbloqueei para a esquerda. Se eu desbloqueei para a esquerda, a potência vai ser sempre positiva. Então, vai ser mais. E aí eu vou contar quantas casas eu desbloqueei a vírgula. A vírgula estava aqui. Desbloqueei 1, 2, 3 casas. Então, a potência é 3. Resumindo, o número correto aí é 1,527. A base é sempre a mesma, 10. E a potência é 3. Poderia ser também o número negativo. Vamos pegar o número negativo aqui. Vamos pegar o 0,00234. Ok. Quero representar esse número na potência, na notação científica. Primeiro, a mantissa. A mantissa não pode ser 0,00234, porque esse número é menor do que 1. Se eu deslocar a vírgula uma casa, também é menor do que 1. Se eu deslocar mais uma, também é menor do que 1. Se eu deslocar de novo, fica 2,34. Aí está ok, porque a mantissa ela é maior do que 1 e menor do que 10. Então, já vou colocar aqui, 2,34 é a mantissa. A potência é sempre 10, isso não vai mudar. E agora, eu desloquei a vírgula para a direita. Então, quando eu desloco a vírgula para a direita, o número vai ser negativo. E eu vou contar quantas casas eu desloquei para a direita. A vírgula estava aqui. Ela andou 1, 2, 3 casas para a direita. Então, o número é 2,34 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo por aqui, né, pessoal? Tranquilo. Ótimo, vamos lá. Aqui tem um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Minha caneta está acabando a bateria dela, mas vamos ver se vai. No exemplo, ele pede para se reescrever os números a seguir em potência de 10 ou na forma decimal. Então, se está aqui na forma decimal, que é a forma normal, eu vou transformar para a potência de 10. Aqui estará a potência de 10, e aí eu vou transformar na forma decimal. Nesse primeiro número, a vírgula está aqui. Eu não vou fazer todas, então, eu acho, porque senão a gente vai estender demais e a nossa aula termina às 3 horas. A vírgula está aqui. Eu vou deslocar a vírgula até que a mantissa fique entre 1 e 10. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3. Se eu deslocar aqui, fica 158. Se eu deslocar mais uma casa, fica 15,8. É maior do que 10. Se eu deslocar mais uma casa ainda, fica 1,58. Opa, aqui está legal. 1,58. A base é sempre a mesma. E a potência? Eu desbloqueei a vírgula para a esquerda. Então, o número vai ser positivo. E eu tenho agora só que contar quantas casas eu desbloqueei para a direita. Ela começou aqui, foi 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 1,58 vezes 10 elevado a quinta potência. Ótimo. Vocês podem, se vocês tiverem dificuldade para decorar, se para o lado esquerdo aumenta, é o número positivo ou negativo, vocês pensem o seguinte, ó. O número é 158 mil. Eu diminuí o número para 1,58. Então, para compensar, eu vou aumentar a potência para positiva, porque senão o número perde o valor. O valor dele tem que ser sempre o mesmo. Então, se eu diminuo o número, se eu diminuo a mantissa, eu aumento a potência. Vamos ver agora um outro caso. Eu tenho o número aqui embaixo.
eu tenho o número 7,5 vezes 10 a menos 5. Esse menos 5 indica que o número ele é um número muito pequeno. E aí, eu não sei se o GeoBra tem uma outra forma de fazer isso aí, mas como eu faço? Eu coloco 7,5, e aí eu coloco alguns zeros aqui, só para garantir. E eu sei que esse número é negativo, então, se ele é negativo e eu quero voltar ele para a forma decimal, ele tem que se deslocar lá para a esquerda. Quantas casas? 5. Então, vai ficar uma, ele vem para cá, fica 1, 2, 3. Opa, já perdi aqui a conta. Ele estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é 0,0000075. Essa é a forma decimal do número. Ou seja, ele é o número que estava menos 5, então desloca a vírgula para o outro lado. Entenderam como funciona? Sim, professor. Sim. Tá, essa parte aqui eu vou fazer mais um porque ele é mais chatinho mesmo, tá? Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, 2,045. Então, tá, 2,045. Esse 4 aqui, ele é positivo, então ele indica que o número é muito grande. Então, eu vou colocar as casas decimais aqui. E aí, ele está me dizendo que eu vou ter que deslocar a vírgula 4 casas. Então, vem para cá. 1, 2, 3, 4. Coloquei 4 casas, posso apagar o resto. A forma correta desse número é essa aqui, ó. 20.450,0. Ou só 20.450 é a forma correta. Opa. Perfeito. Além disso, pessoal, além da notação científica, tem a notação para engenharia. Qual que é a diferença? Na notação científica, ele diz o seguinte, que a mantissa, ela tem que sempre ficar... Vou colocar aqui. Na notação científica, só tem uma regra. A mantissa, ela tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. Essa é a única regra da notação científica. A notação para engenharia, ela não coloca muito assim. A notação para engenharia, ela pede o seguinte. Para dar preferência para potências múltiplos de 3, ou seja, pode ser menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9. Ou seja, vamos supor que eu faço a notação científica, o número deu 1,5 vezes 10 elevado a 2. Se eu quiser transformar esse número para notação científica, qual que é o múltiplo de 3 mais próximo? É o próprio 3. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de colocar 2, eu vou colocar o 3 e vou deslocar a vírgula mais uma casa. Vai ficar 0,15 vezes 10 ao cubo. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente tem potências múltiplas de 3, a gente pode abreviar mais ainda utilizando o que a gente chama de prefixo. Prefixo é quando a gente consegue trocar esses valores aqui, ó, a potência múltipla de 3, o menos 12 é o múltiplo de 3, pelo seu apelido, que é o pico, representado pela letra P. É uma outra forma da gente abreviar o número. Se eu tiver o número 10 elevado a menos 9, eu posso trocar esse número por nano, que é representado pela letra N. Se eu tiver um número na potência 10 a menos 6, eu posso trocar esse número por micro, que é representado pelo mi grego, ou mi.
Se eu tiver 10 a menos 3, eu posso trocar por milli, representado pela letra M minúscula. Se eu tiver 10 ao cubo, eu posso trocar por quilo. E aí vocês já viram, né? Quilo. Eu quero 2 quilos de não sei lá o quê. É o quilo. Se eu tiver 10 elevado a sexta, é o mega. Que vocês também já devem ter visto. Quem gosta de computador já deve ter. Celular também. Velocidade de internet, 200, 300 megas. Tá? Essa é a velocidade. Se eu tiver o 10 elevado a 9, eu posso trocar por giga, que é a capacidade dos computadores hoje. Aliás, já passou, né? Os computadores hoje estão em tera. Então, se eu tiver 10 elevado a 12, eu posso trocar por tera. Então, vocês não falam, eu quero um computador com HD de 10 elevado a 12 bytes. Não, eu quero um computador com 1 gigabyte. É a forma abreviada. Eu quero uma memória, vocês não falam de 128 mega. Olha, vocês não falam 128 vezes 10 elevado a 9. Vocês falam, eu quero uma memória de... desculpa, 128 vezes 10 elevado a 6. Vocês falam, eu quero uma memória de 128 megabytes. Então, são formas abreviadas. Por isso que existe a notação científica, cuja regra é manter a mantissa entre 1 e 10. Mas se vocês perceberem que, se vocês quiserem transformar isso aqui para notação de engenharia, vocês vão pegar a potência e vão ver qual múltiplo de 3 ela está mais perto. Vamos supor, se for 4, eu volto para a potência de 3 para poder utilizar os prefixos. Então, você vai dar preferência para potências múltiplas de 3. Menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9. Eu queria saber se vocês entenderam essa parte. Sim, professor. Ótimo. Beleza. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse exemplo legal que já tem aqui a parte de... A parte com unidades também já para que a gente utiliza na eletricidade. Então, ele diz o seguinte: transforme os números para a notação científica e depois para a notação científica técnica. Vamos pegar o primeiro número aqui. A mantissa aqui estava 0,012. Está errado, né? Se eu quiser transformar para a notação científica, tem que ser entre 1 e 10. Como que eu faço isso? Eu vou deslocar a vírgula até aqui, ó. 1,2 é entre 1 e 10. Então, já acertei a mantissa. É 1,2 vezes 10. Estou deslocando a vírgula para a direita, então a potência vai ser negativa. Quantas casas? Vamos ver. Desloquei 2 casas. Então, 1,2 vezes 10 é menos 2. Isso está certo para a notação científica, mas não está certo para a notação científica técnica ou notação para engenharia. Porque na engenharia, ele pede para dar preferência para múltiplos de 3. Qual que é o múltiplo de 3 mais próximo aí? É o menos 3. Então, se eu quiser transformar esse número para menos 3, eu vou ter que deslocar a casa, mais uma casa aqui. Ou seja, ele vai ficar mais negativo ainda. Vai ficar 12 vezes 10 a menos 3. Toda vez que eu tenho 10 a menos 3, vocês vão olhar na tabela. Vou limpar aqui. Vocês vão olhar na tabela e vão ver assim, ó, toda vez que eu tiver 10 a menos 3, eu troco por M minúsculo. Então, eu coloquei aqui, ó, 12M. É muito melhor você, ao invés de colocar esse número aqui, colocar aqui, ó, 12M. Fica bem mais fácil de vocês trabalharem. Vamos pegar o caso de baixo. No caso de baixo, eu tenho um número muito grande. Então... Professor, sim? eu tenho uma dúvida. Claro. Em relação à notação científica, ali no 12 metros, tem como ficar menos 12 metros? Tipo... Não, ali não é metros. Metros, eu estou acostumada com M de metros. Mas, tipo, ficaria na medida ali. Hã? O M representa o milli. Milli, isso. Tem 12 milhas. No caso, tem como ficar negativo o resultado?
Ou Sim, tipo a notação em si? sim. Por exemplo, isso aqui é corrente elétrica, ampere. Você vai ver lá na frente que ampere, ampere, ele representa, aqui, ó, o ampere representa a corrente elétrica. Então, estamos falando da corrente elétrica. E é possível a gente usar um medidor de corrente elétrica e ele aparecer um valor negativo, ficar menos 0,012. Então, a notação científica será menos 1,2 vezes 10 a menos 2. E a notação para engenharia, menos 12 mili. Ou seja, o sinal aqui continua exatamente igual. A gente não mexe. Entendi. Willy, Tá? Sim. talvez esteja dando confusão, é que como não está o ampere aqui depois do milli. Tá. Verdade. Miliampere. Faltou o ampere ali. Tem razão. E aí é erro meu. Faltou sim. Vamos pegar mais um aqui, ó. Temos um número muito alto de potência. Isso aqui é a potência. Igual a potência do chuveiro. Mas isso aqui está bem mais alto, tá? Ele é muito alto, eu quero transformar em notação científica. Esse número, na verdade, ele é 600 mil. Ele é muito maior do que 10. Então, eu vou deslocar a vírgula até aqui, ó. E ficou 6. 6 está dentro da regra da notação científica. Então, ele é 6 vezes 10. Quantas casas eu desloquei para a esquerda? Deixa eu ver. Ele estava aqui. Eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é positivo. 6 vezes 10 é a quinta potência. Ele está na notação para engenharia? Ele não está. A notação para engenharia pede para a potência ser múltiplo de 3. Qual que é o múltiplo de 3 mais próximo? É o 6. Então, vou colocar aqui, eu quero 10 elevado à sexta. Se eu estava aqui aumentando o número, eu aumento mais uma vírgula. Então, ele vai ficar 0,6. Ou seja, eu desloquei mais uma casa para a esquerda. Então, ele fica 0,6 vezes 10 à sexta. Quando eu tenho 10 à sexta, eu posso trocar pelo equivalente. Vamos ver qual que é o equivalente dele aqui. 10 elevado à sexta é o mega. Só. Então, eu troco pelo M maiúsculo. Então, mega watt. Tranquilos? Pessoal, vocês não têm aula às 3 horas, né? Acho que não. Nossa, Tá, perfeito. Como a gente teve aquela introdução toda, hoje a aula vai ficar mais longa. Geralmente ela fica em torno de 50 minutos. Por quê? Agora a gente aprendeu a transformar os números para notação científica e notação para engenharia. E a vantagem disso é que fica mais fácil mexermos com os números, representá-los. Só que a gente tem que aprender também a fazer operações matemáticas utilizando a notação científica. Vamos começar com as básicas, adição e subtração. O que diz aqui? Para realizar uma adição ou subtração entre números em notação científica, deve-se, primeiro, transformar os números para a mesma potência, ou seja, todos os números têm que ter a mesma potência. Se aqui for 2, eu vou somar com outro número, o outro número tem que ser 2 também. Se o outro número for 3, eu vou ter que transformar, como você já sabe, para a mesma potência 2. Eu só posso somar 2 números que tenham a mesma potência. E depois, eu vou realizar adição ou subtração envolvendo apenas as mantiças. Tenho aqui o exemplo de uma adição. Eu tenho um número, a mantiça aqui é o A, a mantiça aqui é A vezes 10 elevado a X. Eu vou somar com outro número, então aqui é o número e aqui é o outro número. Os dois têm a mesma potência x. Então, se eles têm a mesma potência, eu mantenho a base e a potência e faço a soma apenas dos números, da mantiça A com B. Ou seja, faço A mais B vezes 10 elevado a x. Vai ficar melhor
isso vocês vão entender melhor nos exemplos. Como que é uma subtração? Na subtração, os dois números têm que ter a mesma potência também. Vamos supor que o primeiro número é 10 elevado a 5. Vamos para 2 aqui. E o outro número é vezes 10 elevado a 4. Eu posso somar? Não posso, porque eles não têm a mesma potência. Um número tem a potência 4 e o outro número tem a potência 5. O que eu faço? Eu vejo o que é mais fácil para mim, o que fica mais fácil, transformar o número A ou o número B. Vamos supor que eu quero transformar o 100. Então, o primeiro continua 2 vezes 10 elevado a 5, mais, e agora esse aqui eu vou transformar. Ele está na base, na potência 4, eu quero que ele tenha a potência 5, igual ao primeiro número. Para isso, eu vou colocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, ele vai ficar 10 vezes 10 elevado à quinta potência. Com isso, eu posso somar. E como que eu somo? Eu mantenho a base e somo as mantícias. Ou seja, qual que é a mantícia? 2 mais 5. Dessa forma, 2 mais 5 é 7. O número é 7 vezes 10 elevado à quinta potência. Isso serve tanto para a soma quanto para a subtração. Se for uma subtração, vamos supor que é subtração. O que vai mudar? Aqui na subtração, eu fiz a conversão das bases, os dois têm a mesma base, então posso subtrair. Na subtração, eu faço um menos outro. 2 menos 5. Aliás, 2 menos 10. Dois menos 10 vezes 10 à quinta. 2 menos 10 fica menos 8. Então, o resultado é menos 8 vezes 10 elevado à quinta potência. Até aqui, vocês têm dúvidas? Não, professor. Professor, eu só não entendi muito bem a parte de subtração. Vamos fazer isso então. Eu acho que tem até um exemplo aqui, vai ficar melhor. Aqui, ó, vou pegar um exemplo, uma subtração. Estou nesse exemplo aqui. Eu tenho dois números e eu tenho uma subtração. Eu tenho 9,51 vezes 10 à sexta e tenho outro número que é 3 vezes 10 à quinta. Eles não têm a mesma potência. Um tem a potência 6 e o outro tem a potência 5. Eu tenho que pensar aqui o que fica mais fácil. Eu vou transformar esse número aqui, mas poderia transformar o outro. Ou seja, pessoal, eu quero transformar o 3 vezes 10 à quinta, eu quero transformar para alguma coisa vezes 10 elevado à sexta. Eu sempre faço confusão para onde eu tenho que deslocar a vírgula. Se eu tenho que deslocar a vírgula para a direita ou deslocar a vírgula para a esquerda. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que por mais que a gente represente os números de forma diferente, eles têm que ter sempre o mesmo valor. Eles têm que ter sempre o mesmo valor. Então, quando eu tenho dúvida, eu penso o seguinte, se eu tenho uma potência 5, eu estou aumentando para uma potência 6, eu aumentei a potência em uma casa, eu tenho que diminuir o número em uma casa para equilibrar, senão só vou aumentar o valor dele. Então, se eu aumentei a potência em uma casa, eu vou diminuir o número em uma casa. Então, ao invés de ser 3, ele vai ser 0,3. Perfeito. Agora eu vou fazer a soma. 9,51 vezes 10 à sexta, menos 0,3 vezes 10 à sexta. Eles têm a mesma potência, então eu posso fazer a subtração. Como que ficaria? A base e a potência é a mesma, 6. Eu vou subtrair os números. Eu vou fazer 9,51 menos 0,3.
E aí, vamos ver, dá 9,21. Essa subtração vezes 10 elevado à sexta potência. Essa aqui é a forma dele na notação científica. Por coincidência, esse número aqui, ele já está ele já é um múltiplo de 3, porque ele é 6. Então, ele quer saber qual que seria a notação científica técnica ou notação para engenharia. Ó, na notação para engenharia, eu vou trocar a potência. Eu vou trocar a potência ali, 10 elevado à sexta, pelo prefixo. Então, 10 elevado à sexta é mega. Está aqui, ó. É mega. A forma correta, então, é 9,2 mega. Conseguiram entender? Professor, Ótimo. Quando Sim. você aumenta um número da potência, quando você aumenta um número da potência, você diminui um número. Então, seria, coloca uma vírgula antes dele? Isso, eu vou... vamos pensar em dinheiro, né? Tá. Vamos supor assim, que você tem no banco ali 3 mil reais. Uma forma de representar esses 3 mil reais, na notação científica, é 3 vezes 10 ao cubo. Certo? Esse número 3 mil reais é a mesma coisa que 3 vezes 10... Aliás, é a mesma coisa que 3 mil vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1. 3 mil vezes 1 é 3 mil. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, melhor do que ficar decorando, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Você tem 3 mil na conta. E na hora de sair o extrato, aparece nesse formato aqui. Você vai brigar com o banco? Não, porque o valor é exatamente o mesmo. Ele só está representado de uma forma diferente. Quais outras formas você poderia representar o mesmo valor? Vamos supor que eu quero representar com uma potência 10, uma potência 2. Eu diminui a potência em uma casa. Então, para o número não perder o dinheiro não perder o valor, para ter o mesmo valor, eu tenho que aumentar a mantissa em uma casa. Então, outra forma de representar isso aqui é 30 vezes 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Vezes 30, 3 mil. E aí você não vai brigar com o banco, porque o valor continua exatamente o mesmo. Ou seja, vocês podem brincar com isso aí. Você pode aumentar a potência e diminuir a mantissa. Ou você pode aumentar a mantissa e diminuir a potência, que o valor tem que ser sempre o mesmo, tem que ser sempre 3 mil. Ficou claro? Professor? Entendi. Sim. Então você sempre tem que igualar os dois, né? Ou diminuir um e aumentar o outro, ou ao contrário, né? Isso. Ele sempre tem que sempre manter o mesmo valor. A única coisa que é diferente é a forma de representar. Como que vai sair lá no extrato do banco esse valor. Poderia sair assim, ó. Poderia sair... vamos supor, poderia sair 3... 0,03 vezes 10. Se você olhar isso aqui, você vai brigar. Fala, poxa, que sacanagem diminuir o valor aqui da minha conta. Mas às vezes não. Às vezes ele deslocou a vírgula. Uma, duas, 3 casas. Não, acho que é mais. Desculpa. Mais 5? É 5, porque já estava 3, tem que aumentar ali. Já estava 3, aumentei. E aí você vai brigar? Não, porque a mantissa ele diminuiu, mas ele aumentou a potência na mesma proporção. Certo? Professor, e ali embaixo, ali, se fosse 3 e fosse vírgula já, não fosse um número sem vírgula, se fosse 3 com vírgula, como ficaria? Ali no último exercício? Isso.
vamos supor que é 3,1. Aqui seria 0,31. Então, você vai somar 0,31. Vai fazer 9,51 menos 0,31. Que dá... Eu fiz errado aqui na GeoBran. Eu tinha esquecido do 1. Eu esqueci do 1. Então, realmente, agora daria certo. É que eu peço desculpa porque meu computador bloqueou aqui, cara. Saiu do ar total. Ah, tá. Pessoal, desculpa. Eu que fiz a conta aqui, fiz errado, tá? Então, a forma correta é, primeiro, apenas com o 3 ali, seria 9,51 menos 0,3. E aí, fazendo 9, pode falar. 9,21. Dá 9,21. Agora, vamos supor que... Vamos colocar outro número aqui. Vamos colocar 37. Então, aqui seria 0,37. E na hora de fazer a conta, seria 9,51 menos 0,37. 0,14. 9,14. Quanto que dá? 9,14? 9,14? 9,14 vezes 10 elevado a 6. Então, é uma subtração comum. A única coisa diferente é a potência. Você tem que igualar as potências, e aí, na hora de somar e subtrair, você mantém a potência aqui. Isso aqui você não mexe. Só mexe com as mantiças. Entenderam essa parte? Sim. Então, vamos para a última. Multiplicação e divisão. Eu acho mais fácil, tá? Porque você não tem que igualar as potências. Multiplicação e divisão, em notação científica. Para realizar uma multiplicação ou divisão entre números de notação científica, deve-se multiplicar ou dividir as mantiças. Então, se é uma multiplicação, você vai multiplicar as mantiças, e divisão vai dividir as mantiças. E o que você vai fazer com os expoentes? Se for uma multiplicação, você vai somar as potências, os expoentes. Se for uma divisão, você vai subtrair. Ou seja, eu tenho um número aqui, A, e um número B. Perceba que eles têm a potência diferente. Um é X e o outro é Y. Não tem problema. Agora, eu não preciso igualar as potências. Eu só preciso igualar as potências na adição e subtração. Então, como vocês farão? Você vai multiplicar as mantiças, o A vezes B, vai manter a base vai ser sempre 10 e vai somar os expoentes x mais y. Vou fazer x, somar isso, esse com esse aqui. Fique tranquilo que a gente vai fazer o exercício. E na divisão? Eu tenho uma divisão aqui de um número com o outro. Eu vou dividir as mantiças, vou dividir A com B, como vocês já estão acostumados. Vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Vou fazer x, o expoente de cima, menos o expoente de baixo, x menos y. Bom, ou seja, eu não sei porque... Ah, tá. Vamos fazer uma multiplicação e uma divisão. No primeiro item, eu vou multiplicar 6,5 vezes 10 à quinta com 3,2 vezes 10 ao cubo. Vou colocar aqui, ó, 6,5 vezes 10 à quinta. Vou colocar até da mesma cor para a gente não confundir. Vezes 10 à quinta. Vou multiplicar com 3,2 vezes 10 elevado ao cubo. Como que eu faço? Eu vou primeiro multiplicar as mantiças. 6,5 multiplicado com 3,2. Vou manter a base é sempre 10, e vou somar os expoentes. Vou fazer 5 mais 3. Vamos ver, dá 6,5 vezes 3,2, dá 20,8.
vezes 10 elevado à oitava potência. Ou, se eu quiser colocar na forma correta da notação científica, eu coloco 2,08, ou seja, desbloqueei a vírgula uma casa, vezes 10. Se eu não sei se eu vou aumentar ou diminuir o número, eu só penso assim, o seguinte, eu aumentei ou diminuí a mantissa? Eu diminuí, era 20,8, eu coloquei 2,8. Então, para compensar, eu vou aumentar a potência. Ao invés de ser 8, vai ser 9. Que já está ali na notação para engenharia também. Eu posso trocar isso aí por 2,08. 10 elevado a 9 é giga. Então, troco o 10 elevado a 9 por giga. Esse é o primeiro. Vamos ver o de baixo. Vamos fazer uma divisão. Tenho ali 10,5 vezes 10 elevado ao cubo, dividido, elevado à quinta potência, desculpa, dividido por 3 vezes 10 a potência menos 3. Como que eu faço isso? Eu vou dividir as mantissas, então vou fazer 10,5 dividido por 3, vou manter a base e vou subtrair os expoentes. 5 menos 3, tá? Quanto que dá isso? Vamos ver. 10,5 divididos por 3 dá 3,5. A base é a mesma. 5. Menos com menos dá mais. 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Ih, caramba, o que eu fiz aqui? Então, 5 mais 3 é 8. Então, já vou colocar o 8 aqui. Isso aqui está na forma de notação científica, mas não está. Se eu quiser trocar para notação para engenharia, eu tenho que colocar aqui a potência 10 elevado um múltiplo de 3. O mais próximo de 8 é o 9. Então, eu estou aumentando a potência em uma casa, portanto, eu vou diminuir o número em uma casa, vai ser 0,35. E aí, outra forma de escrever é 0,35. 10 elevado à nona, vocês já sabem que é o giga. É isso aí. Aqui, vocês vão ter que primeiro transformar o número para notação, para potência, e depois vocês farão a divisão, tá? Não é para fazer a divisão já direto. Pessoal, alguma dúvida? Então, assim, ó, se vocês não tiverem dúvida, o que vocês têm que saber dessa aula? A notação científica, que segue essa funçãozinha aqui, é a mantissa vezes 10 elevado a um valor. A notação para engenharia, aqui na científica, o m tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Para engenharia, ele dá preferência para o e múltiplo de 3. E prestar atenção nas formas de adição e subtração, ou seja, adição e subtração, as potências têm que ser iguais, os expoentes têm que ser iguais. Você vai manter a base e o expoente, e aí se for uma adição, você vai somar as mantissas, e se for uma subtração, você vai subtrair as mantissas. Na multiplicação, você vai multiplicar as mantissas, vai manter a base e somar os expoentes, e na divisão, você vai dividir as mantissas, manter a base e subtrair os expoentes. E sempre que possível, troque as potências múltiplas de 3 pelos prefixos.